Ele faz a palestra de abertura do nosso congresso intitulada A Engenharia Civil e o Desenvolvimento Nacional. Senhoras e senhores, com vocês, para os nossos aplausos e atenção, o general do Exército Brasileiro, engenheiro civil, Carlos Alberto dos Santos Cruz. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra a oportunidade de me dirigir aos senhores e senhoras. Primeiro contato, eu fiquei um pouco receoso de vir aqui falar para pessoas que estão no dia a dia da engenharia civil. Eu sou engenheiro civil, tive a honra de me formar lá na mesma escola que o engenheiro Paulo Guimarães, o Paulo está aqui, né? Cursamos na mesma escola, em Campinas, na PUC de Campinas. Quero agradecer ao Francisco Ladaga pelo convite, pelo contato, pela oportunidade, que muito me honra, e ao coronel Carlos Hafner, né, que representa aqui o governo do Estado, na parte de infraestrutura. Eu estava olhando essa seleta audiência, né? Esse auditório, com todos os senhores aí que são engenheiros que labutam no dia a dia da profissão. Eu, apesar de engenheiro civil, a minha parte foi mais na parte operacional militar, na parte de combate, tive a oportunidade de viver muito tempo fora do Brasil também, e nessa parte operacional, mas fui chamado aqui pela engenharia e isso muito me orgulha, minha formação de engenheiro muito me orgulha. Era uma coisa que eu queria ser quando era criança. Quando era criança, a primeira coisa que eu pensei era ser engenheiro, geólogo, não militar, não era militar. Saí lá para os 14 anos de idade, mas depois eu tinha que arrumar um lugar que me desse casa, comida, roupa lavada, né? E aí eu, na busca disso aí, tinha um concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. Fiz o concurso, passei. Então eu sempre digo que a minha escolha militar ela foi mais ou menos o inverso foi um casamento por interesse, na realidade. Mas eu casei por interesse e me apaixonei, foi o contrário. Então, foi um sistema, a vida ela faz dessas coisas. E eu estava sentado aqui, olhando para o auditório, aí estava lembrando de um dos ministros do TCU, dos conselheiros do Tribunal de Contas da União, que é o José Múcio, que é um sujeito muito engraçado, e que palestra com ele, conversar com ele é um show, né? E eu estava lembrando que eu queria estar no lugar do prefeito, que ele me contou uma história de um prefeito do interior, lá da terra dele, que era um prefeito do interior que ele gostava de usar umas palavras difíceis, assim, mesmo que ele não soubesse o que a palavra queria dizer, mas ele achava aquela palavra assim, um negócio mais sofisticado, ele encaixava no discurso, mesmo sem saber o que ela queria dizer. Então, um dia ele foi em Recife, né? E aí tinha um monte de gente importante, como hoje aqui, né? Aí deram a palavra para ele, ele não sabia o que dizer, ele falou assim: bom, eu estou muito honrado e eu vejo tanta gente importante que hoje eu queria ser apenas um expectorante, né? Então, ele quis dizer que ele queria ser um espectador. Então, hoje, para mim, seria muito melhor eu ser um espectador do que um palestrante. Mas o assunto nosso é a engenharia e o desenvolvimento. A engenharia é uma das profissões mais antigas, né? Mais antigas do mundo. Existem chavões literários aí que falam de uma outra profissão, mas na realidade é a engenharia. Quando o homem observa a natureza, observa os fenômenos, observa a ciência, e ele tem que arrumar uma saída prática para resolver aquele problema. Ele tem que arrumar uma saída prática, uma solução prática para melhorar a qualidade de vida. Então, esse é o objetivo da engenharia. Então, nós temos coisas marcantes na história da humanidade da parte de engenharia. Isso aí é
uma muralha que tinha 10 mil quilômetros. 10 mil quilômetros é de São Paulo a Nova York. Claro que hoje em dia não tem partes que já não estão mais nesse estado aí, né, que perto de Pequim foram recuperadas algumas partes para o turismo, etc. Mas dizem, né, não sei se é verdade, que lá da Lua é a única obra, né, que se consegue enxergar lá do espaço é a Grande Muralha. Então, coisas assim fabulosas, né? Como o Coliseu, que em cada abertura daquelas ainda tinha uma estátua famosa dos deuses romanos, etc. Então, coisas maravilhosas, né? Aonde tinha um sistema de impermeabilização ali que enchia de água para simular combates embarcados, né? Então, coisas assim. E hoje a gente ainda briga de vez em quando com impermeabilização ali de um muro de arrimo, de uma coisa. Então, são coisas maravilhosas aí que vêm, né? Como aqui não está aparecendo. Eu morei aí 2 anos, aí morei pertinho daí por 2 anos que eu morei na Rússia. Coisas maravilhosas de arquitetura, né? E aqui já é o Canal do Panamá, já mais perto da gente, mais recente, né? No início do século passado. Isso aí já é uma malha ferroviária que dá inveja para nós. E aqui já vem a nossa ponte Rio-Niterói. Então, é uma das profissões mais antigas, e nós temos nas Américas ainda resquícios da cultura dos incas, dos maias, dos astecas, né? E quando a gente vê o Coliseu, por exemplo, a estabilidade das construções, ela não mudou o princípio da estabilidade. Os cálculos não mudaram tanto assim, né? Porque quando você não sabia, ao menos você fazia um teste de carga prático, uma prova de carga. Então, o que veio evoluindo foi os materiais de construção. Os materiais de construção, eles vêm evoluindo. Quando eu estudei engenharia, estudamos engenharia, tinha que passar fim de semana inteiro desenhando, né? Estrutura metálica até na escala 1 por 1, todas as chapas de ligação. Hoje não, hoje se eu pego um programa de computador, sobra tempo para tomar uma caipirinha, uma cerveja, alguma coisa. Não, a gente ficava estudando o fim de semana inteiro, desenhando com régua-bater, com prancheta, e ainda escutando a choradeira de 3 filhos pequenos, né? Então, mudou muito todos os recursos para os cálculos de engenharia, para os desenhos. Hoje se apresenta uma licitação de um prédio de 50 andares, se apresenta com uma rapidez incrível, porque você tem um apartamento tipo, você só faz aquilo que é diferente, e ele calcula o material, calcula tudo. Então, a evolução tem sido muito grande. E nós estamos falando de um país que é o Brasil, um dos maiores países do mundo. Quando a gente vê o que acontece no Brasil, a gente fica estarrecido com os absurdos. Nós estamos falando de um dos maiores países do mundo, o 5º em extensão, o 9º em economia. Nós estamos falando do 9º país do mundo em economia e estamos discutindo se tem gente que vai ganhar meio salário mínimo de benefício aqui ou ali. Estamos discutindo um salário mínimo de 1998. Nós estamos na 9ª economia do mundo, aonde todo ano, agora já comprei a passagem essa semana, eu não sei, quem é que é do Ceará aqui? Tem alguém do Ceará? Tem. Eu faço a caminhada de Fortaleza para Canindé, 3 noites lá. Eu vou caminhando, a gente não caminha durante o dia por causa do sol. E eu converso com gente que diz que está juntando lenha, que é um graveto mais ou menos dessa grossura, na grossura de um lápis, 1 metro cúbico para vender por R$2. E nós estamos na 9ª economia do mundo. Então, nós estamos num país com 2 trilhões de dólares de PIB, isso aí dá quase 7, não, em torno de 7, dependendo do valor do dólar, dá 7 trilhões de reais. E temos uma massa de miseráveis e uma massa de administradores dentro da prisão, por causa do mau uso do dinheiro público.
Então, nós estamos falando de um país que tem... para vir aqui, era quase a viagem de Paris a Moscou. De Paris a Moscou são 2h40, de Brasília aqui dá 2h20, mais ou menos. Então, é quase... Então, a dimensão de um país que tem tudo para fazer. Tem que fazer estrada, tem que fazer rodovia, tem que corrigir a desigualdade social, tem que terminar as obras públicas. Um país com cerca de 15 mil, né? Quando estava no governo, eu via lá 14 mil, 16 mil obras inacabadas. É o cúmulo da irresponsabilidade você começar 15 mil obras num país e não terminar nenhuma. Deixar tudo por fazer. Quando você tem que ter uma política pública, não. Então, a nossa política pública vai ser terminar as obras. Cada deputado que vai votar, eu vou dar 40 milhões, 50 milhões, mas eu vou dar a direção da política pública. Vai ser aplicado aqui, né? Então, falta política pública, porque para eu abrir 16 mil, claro que existem obras pequenas, mas são 16 mil. Para eu abrir uma frente de 16 mil e não terminar, e passa por outro governo, e vai, né? Fica 20, 30 anos. Tem obras aí que têm 20 anos. Eu não vou nem muito longe daqui. Né? Então, o pessoal diz que eu não rio, eu não vou rir, né? Mas tem obras que têm 20, 30 anos. Né? Então, são coisas assim. Nós estamos falando do Brasil, um dos maiores países do mundo, com tudo para fazer, com uma expectativa de investimento. Né? Tem muita expectativa de investimento, porque todo mundo sabe que na economia mundial tem muito dinheiro sobrando, né? Para investir. Os bancos não querem, para guardar esse dinheiro, eles remuneram de maneira muito, muito pequena a guarda desse dinheiro. Então, não interessa para quem tem muito dinheiro, é o caso dos chineses, né, e outros países que têm dinheiro para investir, ele não quer colocar no banco, ele quer achar um lugar para investir que dê um pouco mais do que o banco vai dar para ele. Tem banco que diz que está pagando juro negativo. Te devolve menos do que você depositou, se você deixar guardado lá. Então, claro que não é no Brasil. Então, nós estamos falando de um país que tem tudo para fazer na parte de esgoto, na parte de infraestrutura. Isso aqui é em São Paulo, né? Nossa engenharia, as pessoas são altamente capacitadas. E aqui eu posso falar também dos servidores públicos do Brasil, são altamente capacitados. Pessoal da CGU, pessoal de Receita Federal, etc. Gente, pessoal da carreira de gestão pública, gente altamente capacitada que eu conheci no governo. Quando tem os desastres são por conta das decisões políticas. Não, os desastres não são por conta do pessoal técnico, etc. Nós temos aí os estados, por exemplo, hoje quase todos falidos, né, com raras exceções, e todos têm tribunais de contas. Todos têm tribunal de contas, onde o pessoal técnico é excelente. Né? Então, mas vários estados em situação muito difícil. Então, nós estamos falando desse país, do Brasil, que tem tudo para fazer, que tem milhares, que tem aí talvez mais de 1 milhão, acho que é 1.700.000 quilômetros de estradas, considerando tudo que é tipo de estrada, e tem asfaltado 12%. Então, a parte de rodovia, que foi praticamente abandonada, onde eu morei na Rússia, onde você vai a qualquer lugar de um país que é o dobro do Brasil, você vai a qualquer lugar de trem. No Brasil, a gente não tem o trem, onde tem, está obsoleto, não combina com a outra linha, não tem estrutura, etc. Mas a gente consegue construir coisas maravilhosas, a nossa engenharia constrói coisas maravilhosas. Se depois deu encrenca, é outro problema. Mas na parte técnica, coisa maravilhosa. Esse é o estádio do grande, melhor clube do Brasil. É
Esporte Clube Internacional, que vai jogar agora às 9h30 e vai ganhar do Cruzeiro. Desculpe os mineiros. Escolhi o Estádio Internacional, porque é o meu time. Então, construímos coisas maravilhosas, mas, infelizmente, às vezes, com outros problemas administrativos, etc. Então, isso é uma das pontes mais altas do mundo. Né? Isso aí é na antiga, eu acho, Ferrovia do Aço, não é isso? Acho que é lá para o lado da região de Araguari. Lá, né? Então, a capacidade técnica do nosso pessoal é muito boa. Né? E o que vem a ser essa participação da engenharia no investimento? Participação da engenharia no investimento é porque não existe, no desenvolvimento, é porque não existe desenvolvimento sem infraestrutura. É impossível se falar em desenvolvimento se não se falar em infraestrutura, se não se falar em rodovia, se não se falar em ferrovia. O pessoal que fez Santa Catarina, que fez o Paraná, que fez o Rio Grande do Sul, fez em carroça, aquelas carroção de 4 rodas. Comprei uma, botei uma transportadora, levei, está lá na minha chácara, perto de Brasília. Que faz parte da história. Com a estrada simples, no lombo de burro, na carroça, eles fizeram o estado que nós temos hoje. Aqui, um estado maravilhoso que é Santa Catarina. Eu vi na África aquele pessoal, aquela cena africana, daquelas multidões caminhando com aquelas trouxas de material na cabeça, fugindo de grupos rebeldes, etc. Né? Se fizer estrada, eles desenvolvem o país. Eu falava, olha, tem que aplicar dinheiro em estrada, porque tem que aplicar em infraestrutura. Se eu fizer um ponto d'água, aquela mulher que carrega uma lata de 20 quilos na cabeça de água todo dia, 10 quilômetros, ela vai caminhar só 5. Se eu fizer 3 pontos, ela vai caminhar 2,5 quilômetros, não vai caminhar 10. E isso na beira de um lago, com um anúncio de bilhões de dólares de ajuda internacional. E o pessoal continua caminhando 10 quilômetros para levar uma lata d'água. Então, a infraestrutura é fundamental, senão não existe desenvolvimento. E aí entra a engenharia e os engenheiros. Né? O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento ele é medido. Né? Existe, inventaram uma fórmula aí. Mas é muito mais uma percepção. Mas ele é medido, ele tem o índice de desenvolvimento, né, onde no Brasil, onde 3 coisas são levadas em consideração. São levadas em consideração o nível de educação, aonde a nossa 9ª economia do mundo está em 39, na localização de 39. Nós somos o 5º país em extensão, uma das 9ª economia, mas nós somos o 39 em educação. Uma expectativa de vida que está boa, está 79 anos, né? E 72, que as mulheres vivem mais que a gente. E uma renda per capita de 13 mil dólares, 13.600 por ano. Então, a 9ª economia do mundo, mas ela não tem uma distribuição regular. Então, não é só PIB, não é só macroeconomia, não é só índice de desenvolvimento, é muito mais uniformidade de distribuição. Então, desenvolvimento é isso aí. Como que a engenharia colabora com isso? Ela colabora com a infraestrutura. E essa infraestrutura traz consequências. Eu vi isso aí na África, por exemplo, quando um grupo rebelde, que num ano decapitou 500 pessoas, e a gente tinha que cruzar a selva para ir atrás desse pessoal, mas não tinha estrada para levar logística. Aonde eu tive soldado que morreu porque foi ferido de tarde, tinha mau tempo, não dava para evacuar,
Só no dia seguinte que o helicóptero foi buscado, os 4 feridos, 2 morreram no local da espera do helicóptero, porque tiveram que passar a noite ali. Porque tudo era com helicóptero, porque não tinha estrada. Onde eu só fiz 2 patrulhas, em 2 anos e meio que eu fiquei lá, eu só fiz 2 patrulhas por estrada. O resto foi tudo de helicóptero. Eu andava 500 horas de helicóptero por ano. Num custo fantástico, e 1 hora de helicóptero dá coisa de mais ou menos $5.000. Então, a infraestrutura lá é fundamental para levar para resolver o nosso problema de habitação. É um programa que não pode parar, esse programa não pode parar. O governo pode ter dificuldade que ele quiser em termos de caixa, para liberação de pagamento, esse programa não pode parar, porque aí a engenharia civil, ela absorve uma quantidade fantástica de mão de obra, e pega mão de obra que não é tão especializada também. Ela tem pessoal especializado e pessoal que não é. Ela que absorve. Isso é um programa que vai mais ou menos 400 milhões por mês. Então, tem que manter esses programas, porque ele traz emprego, ele coloca as pessoas numa situação de dignidade, porque tem uma moradia razoável. Então, é fundamental isso aí. E, é claro, tem que ter obras complementares. Também não adianta fazer só o conjunto habitacional, porque eu tenho que ter a escola, eu tenho que ter o posto de saúde, etc. E no posto de saúde eu tenho que ter um médico, eu tenho que ter medicamento, eu tenho que ter, na escola eu tenho que ter material escolar. Então, é um conjunto, a responsabilidade governamental em todos os países do mundo, existe a responsabilidade governamental. O governo ele tem que dar direção estratégica, o governo tem que a gente chama de política pública, ele tem que dar a política pública. Não pode deixar acontecer 15 mil obras espalhadas para todo lado. Então, é fundamental a participação do Estado com a parte de transparência de critérios. O governo é responsável pela parte estratégica, pela parte de transparência de critérios, pela parte de expectativa orçamentária. As empresas têm que saber qual é a expectativa orçamentária. Ela não pode entrar numa situação qualquer e depois o Estado diz, não tem dinheiro, não paga. Não paga e o engenheiro, o proprietário da firma, fica inventando 1000 cambalhotas para poder manter os funcionários, para não perder o pessoal, especializado, que opera maquinário, etc. E o governo cancela ou reduz de uma maneira completamente fora de planejamento o fluxo de pagamento. Então, o governo ele tem que estabelecer a política pública, ele tem que dar uma segurança de planejamento, um mínimo de planejamento, uma expectativa de orçamento, transparência de critérios. Então, isso aí é fundamental, essa conduta governamental, a conduta do Estado na parte do desenvolvimento, para que as empresas de engenharia elas possam trabalhar dentro de um planejamento. E a honestidade dos negócios, não só a transparência de critérios, como também a honestidade. Porque, senão, o que acontece com o empresário? O que acontece com o engenheiro dono da firma, etc.? As 300 mil firmas que nós temos, talvez aí umas 200 mil de engenharia civil. Vai competir com o aventureiro. Toda vez que eu não tenho transparência, que eu não tenho honestidade no processo, onde tecnicamente os projetos são mal feitos e mal aceitos, onde as informações não tem credibilidade, eu vou ter a concorrência do aventureiro, porque o aventureiro ele entra, ele joga um preço lá embaixo, ele não vai fazer mesmo, ele tem a expectativa de, no meio do caminho, criar um aditivo qualquer, um rolo qualquer, onde ele vai contornar o negócio. Então,
tem um açude lá no Nordeste que o planejamento inicial dele foi de 239 milhões, vai sair por 550. Como que uma coisa que foi planejada por 239 vai sair por 550? E aí todo mês você tem que escutar o governador, os deputados, todo mundo pressionando para pegar mais 10 esse mês, mais 15, mais 20, para chegar lá nos 550, porque foi planejada com 239. Então, a responsabilidade governamental de honestidade, de transparência, de critérios técnicos, de fazer o estudo correto, né? Seria muito melhor se tivesse feito um estudo correto, vai sair por 400, não é 239, coisa nenhuma, são 400. É muito melhor do que depois chegar em 550. Então, a parte de ferrovias, né? Aí são alguns conjuntos habitacionais. Portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, etc. Toda essa parte de infraestrutura, oleoduto, gasoduto, por aí vai, a parte de esgoto, a parte portuária, né? Túneis. Está aí a irresponsabilidade histórica, né, no Brasil, do governo. Isso aí acontece em várias cidades, não só nessa. Né? Isso é uma irresponsabilidade, porque a engenharia faz o quê? Qual é o nosso objetivo? Com o que a gente se realiza? Por que nós fomos ser engenheiros? Nós fomos ser engenheiros porque a gente gosta de realizar coisa. Porque a gente gosta de fazer e medir o que fez. Então, eu vou construir 20 quilômetros de estrada, eu vou lá, vou meter a trena no chão e vou medir quanto que deu, né? Então, é uma categoria, um tipo de gente, o engenheiro, que gosta de realizar coisas. Mas, lógico que ele tem que realizar dentro de certos critérios governamentais, financeiros, econômicos, etc. Isso aí é histórico, isso aí não é a responsabilidade do governo atual do Rio de Janeiro, não é do que passou, não é do outro, não é do outro, não é do outro lá atrás, do Brizola, do Moreira Franco. Não, isso aí começa lá. Quem conhece o Morro da Providência, no Rio, ali atrás da Central do Brasil? Você olha ali a Central do Brasil, tem o Morro da Providência. Por que é Morro da Providência? Porque quando teve a campanha de Canudos, que o Império já era República, né? Que teve a campanha de Canudos, no início da República, o Exército teve que convocar gente, as Forças Armadas, o governo teve que convocar gente para ir lutar contra o Antônio Conselheiro lá em Canudos. Tanto que perdeu a primeira batalha, depois foi de novo, fez outra expedição, teve mais de uma expedição. Quando voltou para o Rio, que terminou, que venceram o combate, teve que desmobilizar. E aí, vamos ser desmobilizados, mas, a gente quer uma indenização, a gente quer, os caras... Não, aguenta ali que nós vamos tomar uma providência. Então, lá, é o Morro da Providência, por isso que é chamado Morro da Providência. Não, ocupa ali, fica ali, é bem atrás do Ministério do antigo Ministério da Guerra, que hoje é o quartel-general do Comando Militar do Leste. É bem atrás, de vez em quando escapa um tiro, até pega lá no QG. Então, o que acontece? Como a gente quer ver o quê? A gente quer ver o bem social. A gente quer ver, o engenheiro, ele quer ver as coisas realizadas, ele fica feliz quando ele constrói o conjunto habitacional, quando ele abre a estrada, quando ele canaliza o córrego, quando ele faz o esgoto. É uma questão de realização pessoal. Ele faz o bem social. A engenharia, ela transforma a ciência, ela transforma a observação da natureza em coisas úteis para o bem social. Aí não tem bem social, não entra a ambulância porque não tem rua, não entra a atividade de ensino, não entra o transporte público, a pessoa não tem CEP, você não consegue ter CEP aí porque mora 4, um em cima do outro, no mesmo ponto geodésico. Não? Então, é a irresponsabilidade. E aonde que tem um projetinho pequeno para substituir esse sistema? Vamos pegar 1 quilômetro quadrado e vamos bolar um projeto. A gente tem que ver isso aí. Tem que ter uma esperança de que dá para resolver. Isso é engenharia.
Então, as ferrovias, as rodovias, os aeroportos, tudo isso. Isso aí já não é aqui, né? Isso aí é uma obra de arte. Aqui são as nossas estradas. Eu não posso ter uma estrada onde eu asfaltei 2.000 quilômetros, mas eu deixo 120 quilômetros sem asfaltar no meio. Isso é um absurdo, isso é inimaginável. Aonde eu tenho... Isso eu acho que é 163. Isso é inimaginável, onde eu tenho uma estrada, onde eu tenho uma interrupção de 100 quilômetros, que em termos de Brasil não é nada, porque no Brasil se mede por milhares de quilômetros. E aí eu fico com os carros carregados com uma das maiores safras do mundo. Isso é o escoamento de uma das maiores safras do mundo. E aí eu fico lá parado 10 dias encarecendo a carga, sacrificando o motorista, por aí vai. Perdendo competitividade no mercado internacional, tudo isso, deixando de fazer o bem público, deixando de empregar mais gente, deixando de fazer com que aquele motorista, todo o pessoal envolvido ganhe mais dinheiro, mais rápido, viva melhor. O problema não é ganhar dinheiro, o problema é viver. Então, fica lá 10 dias parado, lá, atolado, todo mundo, 50 quilômetros de todo mundo parado, por aí vai. Quando você vai ver, 125 quilômetros dá o quê? 200 milhões eu acho que faz. Tem cara que tinha 51 em casa, pô. Então, peraí, talvez não seja o único. Bom, só tem um nesse Brasil que fez isso. Então, quando a gente começa a comparar essas coisas, que a gente vê como que a gente pode fazer o bem público se administrar bem, se fizer uma boa estrada, que não tenha defeito, que siga todas as normas lá, né? As normas técnicas. Então, são coisas assim. Eu coloquei só fotografia aí para me lembrar de falar alguma coisa. Então, normalmente eu não sigo script nenhum, eu passei 48 anos no Exército e eu nunca consegui, o Exército está todo cheio de metodologia, eu nunca consegui fazer a minha narrativa coincidir com o slide, mas não vai ser hoje. Então, essa é a dimensão humana da engenharia. A engenharia ela tem uma dimensão humana, o fim do filme é o bem-estar, é o benefício social, é a água chegar para as pessoas, é o dinheiro público ser bem administrado, porque dá para fazer mais coisas. Quando eu pego uma obra quando eu estudava engenharia, eu tive notícia de uma obra que saiu por 9 vezes o preço. Mas 9 vezes o preço eu consigo fazer, era um viaduto, eu consigo fazer 9 viadutos, eu mudo o trânsito de uma cidade. Eu mudo o trânsito de uma cidade. Aquele cara que termina o trabalho cansado, em vez de demorar 1h30 no ônibus, ele vai demorar 35 minutos. Não, mas a droga do viaduto saiu por um preço que 9 vezes o preço do planejamento. Você conhece, né? Então, são coisas assim que motivam a gente a trabalhar. Então, o que eu queria deixar aqui é essa necessidade, né, da gente manter a fé, manter a chama acesa. Tem o programa agora, o Brasil não tem recursos para fazer toda a infraestrutura que ele precisa. O Brasil não tem recursos. Num país desse tamanho, você desembolsar dinheiro para fazer desse tamanho, não tem. Ainda mais quando teve que mandar 50 e poucos bilhões para outros países aí, para fazer o metrô da Argentina, fazer não sei o quê, né? São 50, não tem dinheiro para fazer essa estrutura. Tem que atrair investimento privado. E o investimento privado, né, ele vai vir se ele se sentir seguro.
não só para a reforma da Previdência. A reforma da Previdência um equilíbrio de contas públicas ao longo do tempo. É mais que isso, a confiança é mais que isso. Então, se tem essa expectativa, claro que a Previdência ela tomou até uma conotação um pouco simbólica também, e a gente espera que tenha que o recurso privado se disponha a financiar essa infraestrutura que precisa no Brasil. A gente vai ter que observar um pouquinho ainda para ver essa reação. Então, agora, hoje está com cerca de 140, está em torno de 105 projetos que foram selecionados para privatização. Aonde o projeto, se pega o projeto, uma equipe muito boa, o pessoal do PPI lá é de primeiríssima qualidade, estuda, faz um estudo técnico confiável, que é para o empresário poder confiar naquilo, um processo transparente, uma modelagem de licitação muito bem feita, mas tem que dar também segurança jurídica, que se tiver algum problema, o problema vai ser resolvido juridicamente com rapidez. Então, tem alguns componentes, tem outros componentes que precisa, além da reforma da Previdência e tal, para que se tenha realmente um fluxo maior de capital para financiar essa infraestrutura que a gente precisa para o brasileiro poder viver melhor, que é o grande objetivo, que é o fim do filme. Então, eu deixo aqui a minha mensagem de agradecimento, do orgulho que eu tenho hoje de ser engenheiro e poder falar para os senhores mais dentro de um aspecto de política governamental, porque tive essa experiência. Deixo a sugestão também para que escrevam as suas conclusões, as necessidades, que se escrevam e sejam publicadas, e sejam enviadas para o governo para dizer o que se quer. Tem que dizer para o governo, isso aí, a gente quer segurança de planejamento, a gente quer cronograma mínimo de desembolso, a gente quer segurança de desembolso, de desembolso financeiro mínima, transparência nas licitações. Então, eu deixo essa sugestão que sejam catalogados esses anseios e sejam publicados e sejam enviados. O governo é um funcionário do cidadão. Então, fica aí essa recomendação, e, se fosse fácil, eles que dessem serviço para outros, para nós manda as coisas difíceis. Muito obrigado.